Muito bem. Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, ainda capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Hoje nós leremos a partir do verso de número 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já no tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro escreve esta carta à igreja, como eu já disse semana passada. Ele está escrevendo de novo uma carta, uma epístola, não especificamente para um lugar, para uma cidade, mas para a igreja, os irmãos que tinham sido espalhados pela perseguição. Ele está escrevendo a esses irmãos. Na primeira carta, ele está escrevendo para que esses irmãos perseverem na fé. Nessa segunda carta, ele está escrevendo para que os irmãos sejam exortados a não vacilarem nesta fé que receberam, a não darem ouvidos às coisas que acontecerão. Ele está preocupado com a igreja. E é interessante, irmãos, que este capítulo 2, ou melhor, esse capítulo 1, e essa segunda epístola de Pedro, ela é comparada, mais uma vez eu digo aqui, ela é comparada à carta de Paulo a Timóteo, porque Pedro está se despedindo dos irmãos. Pedro está falando com os irmãos: olha, eu sei que brevemente eu partirei. O Senhor já me disse que eu vou morrer, que eu vou partir, que eu vou deixar esse tabernáculo. Pois bem, a primeira pergunta e a primeira questão que talvez a gente possa pensar é: o que preocupa o coração do apóstolo, do pastor Pedro, com relação à igreja? Qual é a preocupação de um homem que foi chamado por Deus para cuidar da igreja, para pastorear a igreja, sabendo que vai morrer e que esses irmãos ficarão? Qual é a preocupação que este apóstolo tem, assim como Paulo também teve, como João também teve? Qual é a preocupação? O que é que eles querem? O que é que eles pretendem falar com a igreja? O que é que eles estão tentando lembrar aos irmãos, fazer com que os irmãos permaneçam? Qual é a preocupação que está no coração deles como pastores? Na verdade, até nisso, os apóstolos imitam a Cristo. Porque Jesus, antes de partir para a glória, de ascender aos céus, por 2 vezes, ele se dirige aos discípulos. Primeiro, na última ceia, conversa com eles, diz: eu preferi passar esta última ceia com vocês, porque eu não vou mais comer desse pão com vocês, eu não vou mais tomar desse vinho com vocês, até que se cumpra, até que venha o reino de Deus. Depois de ressurreto, ele volta, ele vem estar com os discípulos várias vezes para fortalecê-los, para ir buscar eles a caminho de Emaús, para ir buscar eles em casa, para ir buscar eles enquanto estão voltando para a pesca. Ele está buscando seus discípulos, cuidando deles. Pedro, Tiago, João, Paulo não podem voltar da eternidade para continuar cuidando da igreja que eles fundaram ou que eles estão cuidando. Então eles estão preocupados em como é que esses irmãos ficarão depois que eles partirem. Há uma preocupação grande no coração deles. E a preocupação de Pedro vai mostrar-se a partir desse verso de número 12. Ele escreve o capítulo 1, até o verso 11,
ele está apresentando suas preocupações, sim, mas ele primeiro diz aos irmãos que eles precisam conhecer o Senhor. Ele está preparando os irmãos para o que ele vai dizer depois. Ora, vão entrar no meio de vocês falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, homens cheios de si mesmos, arrogantes, egoístas, que só pensam em si mesmos. Aqueles que Paulo profetizou, aqueles que Jesus falou que viria, eles estarão no meio de vocês. Eles pregarão no meio de vocês, eles se parecerão com vocês, falarão como ovelha, pregarão como ovelha, andarão como ovelha, mas serão lobos, são lobos devoradores. Paulo disse isso ao se despedir dos irmãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, quando ele estava indo para Roma. Eles estão preocupados porque já começa a surgir, no meio daquela igreja nascente, homens pregadores, cheios de si mesmos, pregando apenas o que lhe interessa, e não tem nenhum interesse no povo, não tem nenhum interesse nas ovelhas. Eles não estão cuidando do rebanho do Senhor. Eles querem explorá-los. Pedro está preocupado com isso, mas ele diz, olha, antes de dizer a vocês quais são as falsas pregações, eu preciso que vocês entendam. Vocês devem conhecer a verdade. Conheçam o Senhor. É por isso que no capítulo 1 até o verso 11, por 4 vezes ele repete essa mesma exortação. Conheçam o Senhor. Conheçam o Senhor Jesus. Conheçam ao Deus que chamou vocês. Há uma preocupação nisso. Então, no verso 12, ele agora começa a dizer aos irmãos, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ora, os irmãos não sabem, a igreja não sabia o que os apóstolos pregavam? Sabiam. Eles não conheciam a verdade? Conheciam. Eles não sabiam qual era a palavra, a mensagem de Jesus? Sabiam, conheciam. Mas mesmo assim, Pedro está dizendo, mesmo assim vocês precisam voltar e continuar a conhecer. Vocês precisam firmar-se na verdade. Firmem-se na verdade. Caso contrário, vocês poderão sim ser enganados por falsos mestres, por falsos pregadores. E eu não vou cansar de falar isso para vocês. É Pedro dizendo, nunca vou deixar de exortar vocês, até que eu deixe esta vida, até que o Senhor me leve, vou continuar exortando vocês acerca da verdade. Então, no verso 13, ele diz, e tenham por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Aqui eu quero fazer uma observação. A palavra admoestações, que está na Ferreira de Almeida, ela não aparece dessa forma nos originais. Eu sei que os irmãos falam assim, meu Deus, você vai falar de original de novo. Calma. Só estou dizendo para os irmãos o seguinte, a palavra melhor aí não é admoestações. Porque o que é admoestações? Admoestação é uma exortação, uma palavra, uma correção de maneira enérgica. Para o bem ou para trazer uma pessoa de volta à realidade, para que elas entendam. Mas a palavra que está mais clara e mais repetida nesses textos é trazê-los à memória. Eu quero despertá-los para aquilo que vocês já aprenderam. Eu quero que vocês ouçam de novo aquilo que vocês já aprenderam e não se desviem disso, e não se percam disso, e não esqueçam isso. Então eu quero trazê-los à memória aquelas coisas que vocês já ouviram, a verdade na qual vocês estão firmados. Meus irmãos, aqui há uma questão que é preciso, e isso é o tema que vai permear esses versos 12 até o 21, é o quanto nós estamos alicerçados na Escritura. O quanto a nossa fé é baseada no que está escrito. Porque, irmãos, pelo amor de Deus, se você conversar meia hora com muitos crentes, muitos, não são poucos não, são muitos crentes. Se você conversar meia hora com esses crentes, você vai descobrir que eles não sabem exatamente nada, ou pouca coisa, com relação à própria fé. Por que você crê em Jesus? Porque ele me ama. Porque Jesus é bom. Porque Jesus me salvou. Porque é o caminho, né? E não sai disso. E você não aperta não, porque se apertar, aí, não, dá licença, não gosto de conversar esse negócio, não. Cada um tem sua fé e vai, acabou. Não tem mais conversa. Só que
todos os apóstolos, e isso, irmãos, inclusive, é base da Escritura. Os evangelhos têm 80% de doutrina, de ensino. Somente 20 ou menos de 20% são manifestações de milagres. A gente fica tão preso olhando os milagres, a gente esquece da doutrina. A gente esquece o que foi que Jesus ensinou. A gente fica tão preso na coisa, no externo, a gente esquece que ele está falando com relação à transformação de caráter, transformação de vida. A gente esquece que ele está nos preparando para viver no reino celestial. E os milagres, as manifestações de sua glória, são para corroborar esse discurso, essa manifestação, esta pregação, de que no céu entrarão novas pessoas, novo céu, nova terra. E quem faz isso tem poder, não só sobre a vida aqui, mas sobre toda a eternidade. Quando Jesus manifesta a sua glória, e Pedro vai mostrar isso, é para que nós entendamos que as coisas que ele disse devem ser obedecidas. Não é uma opção. Não, eu acho essa parte bonita, eu gosto dessa parte do evangelho. Não, essa parte que eu não gosto. Não tem esse negócio de não gosto. Não tem esse negócio de, eu não gosto do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é lei, a lei não presta mais. Quem te falou isso? Quem foi que ensinou isso? Porque toda a Escritura, toda a palavra de Deus, e nós só conhecemos que temos pecado porque, como o próprio Paulo disse aos Romanos, a lei nos mostrou que estávamos em pecado. E onde é que a lei mostra isso? Lá em Deuteronômio, lá em Êxodo. Vai saber que nós somos pecadores como? Se não tiver Gênesis. Então, toda a Escritura. Então, irmãos, nós precisamos olhar para todo o discurso, toda a palavra do Senhor, toda a doutrina, todo o ensino de Cristo. Porque toda a palavra de Deus é para nos corrigir. Então, Pedro está dizendo, vocês já conhecem, já sabem. O que é que falta? Falta vocês se alicerçarem nisso. Fortalecerem-se nisso. Por quê? E aí vem o motivo. Verso 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Por que Pedro está tão preocupado em falar para os irmãos com relação à sua fé? Por que Pedro está pregando para crentes? Porque ele vai morrer. Ele sabe disso. Assim como Paulo sabia. Assim como João sabia. Ele sabe disso. E já que ele vai morrer, e ele sabe que ele deixará a igreja, é claro, o Senhor providenciará, o Senhor proverá os pastores. É o Senhor que levanta, que coloca os homens para conduzir o seu povo. Mas ele tem uma preocupação, porque a responsabilidade que lhe foi dada não deixa de existir porque ele está, porque Pedro está preso, então ele não é mais pastor. Não, Paulo escrevia cartas enquanto estava preso em Roma. Isso é um ministério, isso não deixa, isso não termina nunca. A preocupação dele, então, é, eu vou morrer, eu vou deixar vocês. E aqui, irmãos, há uma questão que é preocupante. Meus amados, digamos que amanhã, depois de amanhã, surge uma lei no mundo todo, para depois ninguém dizer que eu estou falando mal daqui do país. Surge uma lei no mundo todo que é proibido pregação do evangelho. Os homens decidem que é o evangelho, é a Bíblia, esse livro que está atrasando a vida de todo mundo, que está prejudicando a evolução da sociedade, proíbe completamente. Pronto, não tem mais Bíblia, proíbe a igreja de existir, não pode mais ter templo. Proíbe os irmãos de se reunirem, não pode mais ter reunião de negócio de igreja, acabou. Pronto, acabou, a partir de hoje não tem mais. Para onde vai sua fé? Em que você vai continuar crendo? O que você vai guardar? O que você vai viver? Porque, irmãos, eu conheço pessoas que se mudarem de uma cidade para outra, deixa de ser crente. Se mudar de uma rua para outra, já deixa. Se atravessar o bairro, já muda de personalidade. Pessoas que se deixaram, não, porque aconteceu um problema, e aí, ao invés de falar assim, olha, irmãos, não dá mais para viver nessa comunidade, porque eu quero perdoar, eu vou perdoar, mas assim, eu preciso ainda de um tempo, me dá um tempo, eu vou... E pronto, beleza. Não vai congregar em outro lugar, não. Sai e fala assim, porque a igreja é lugar de falso, porque a igreja é lugar de gente hipócrita, como disse John MacArthur. Venha, sempre tem lugar para mais um. A hipocrisia, não sei o quê, a mentira, é porque é pessoal falso, porque não tem amor. Essas coisas que a gente ouve todo dia. Só que
Meus amados irmãos, em que a fé está fundamentada? Em quê? Em quem? Porque a pergunta, inclusive a resposta de Pedro não é para onde iremos nós? É para quem iremos nós? Em quem a nossa fé está firmada? Pedro está demonstrando aos irmãos, eu vou morrer. E eu não vou estar mais com vocês. Mas vão chegar dias difíceis para vocês. Então, lembrem-se do que vocês ouviram. Lembrem-se das Escrituras. Lembrem-se do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando estava perto de ascender aos céus, capítulo 16 de João, ele chama a atenção dos discípulos e diz, olha, eu vou para o Pai. E vocês não vão me ver mais. Mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele estará com vocês. E ele, preste atenção no ministério do Espírito Santo. Ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos ensinei. Não falará de si mesmo, mas falará tudo aquilo que foi revelado a ele com relação a mim. O Espírito Santo, a palavra de Deus, nunca contradizem a pregação do Evangelho. Nunca. O Espírito Santo nunca, absolutamente nunca, fala contrário à Escritura. O Espírito Santo nunca, absolutamente nunca, diz qualquer coisa contrária à sã doutrina. Nunca. Se alguém profetizar, falar, disser qualquer coisa contrária à Escritura, diga, você é falso profeta, o diabo está te usando, meu filho. Cuidado. A Escritura é a base da nossa fé. E Pedro está preocupado que os irmãos, depois que ele partir, comecem a dar ouvidos a falsos mestres. Observe. Verso 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Preste atenção nisso. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, perdão, é isso mesmo, capítulo 17, verso 1 ao 13, Marcos, capítulo 9, verso 2 ao 13, e Lucas, capítulo 9, versos 28 ao 36, contam a mesma história, que a gente conhece como o Monte da Transfiguração. Eu não sei porque botaram o monte, né? Mas é a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. A transfiguração foi o ato de Jesus, de certa maneira, antecipar a sua majestade, a sua glória, mostrar a sua glória, a sua majestade, a sua divindade de uma maneira como os discípulos nunca viram. E, aliás, nem todos viram, somente 3 estavam lá. Pedro, Tiago e João. Somente eles 3 estavam lá. E tanto Lucas quanto Marcos vão dizer que eles 3 subiram ao monte junto com o Senhor, e lá no monte o Senhor começou a orar. E enquanto ele orava, Moisés e Elias se apresentaram, e ele transformou-se, ele transfigurou-se. Ou seja, a figura dele tornou-se em outra, resplandecente. Marcos chega a dizer, não há um só lugar no planeta que consiga fazer com que uma veste fique branca como aquela. Nunca vi nenhuma lavandeira, diz a palavra é essa, né? Nenhuma lavandeira no mundo consegue deixar uma roupa tão branca como aquela. Ela resplandecia. As vestes do Senhor resplandeciam. Seu rosto brilhava como o sol. Você lembra logo de João, né? Capítulo 1, quando ele diz que ele olha e quando ele se vira para olhar, o rosto era como a luz do sol no seu maior fulgor, no fulgor do meio-dia. É a glória dele, é a manifestação desta graça diante dos discípulos. Pedro está dizendo, nós não estamos aqui pregando, ensinando, como alguns hoje, 2023, estão dizendo, que é só uma fábula, que é só uma coisa assim, é de fé. Fé, cada um tem a sua, cada um acredita no que quiser. Não, a gente não está falando aqui de qualquer coisa, não. Estamos falando aqui a fé, a única, o único caminho, a fé. E ele está dizendo aqui, olha, nós vimos. É interessante que João, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 4, João diz assim, olha, o que era desde o princípio,
o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E nós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso proclamamos. O que nós pregamos, esta escritura, esta Bíblia que está em nossas mãos, esta palavra de Deus, esta que Pedro está nos chamando a atenção para voltarmos para ela, é a mesma. E ela nos fala de quê? Ela nos fala do Deus que se fez homem, foi visto pelos homens, foi tocado pelos homens, comeu junto com os homens, sentou-se com os homens. Deus se fez homem e habitou entre nós. Pedro está dizendo, nós vimos, estávamos lá no Monte da Transfiguração. Nós ouvimos a voz de Deus que bradava do céu e dizia, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, ouçam a ele. Pedro está dizendo aos irmãos, irmãos, não se esqueçam qual é a razão da fé de vocês. Não se esqueçam por quê, por quem vocês estão aqui. Meus amados, nós estamos sendo bombardeados por filosofias e pensamentos todo dia e toda hora. E se você tem um fofoqueiro igual esse aqui, toda hora tem alguma coisa nova para você ouvir, para você ver, para você saber. E toda hora tem alguém tentando te convencer de alguma coisa. E toda hora tem um gênio que descobriu a roda pregando alguma coisa que nunca ninguém pregou. E toda hora tem alguém que descobriu algo novo que precisa ser refeito, porque não foi muito bem entendido, então aqui, isso aqui não vale nada, porque você tem que viver é assim a partir de agora. Ou talvez porque recebeu uma revelação especial, e a partir dessa revelação especial, ele tem um método que é infalível e que todo mundo tem que fazer. Irmãos, cuidado. Cuidado porque, como eu disse alguns dias atrás, Satanás tem uma relação muito pacífica com Eva lá no Jardim do Éden. Não tem briga ali, não. Eva não está tentando matar a cobra lá, correndo, dando paulada e tentando. Não. Ele está lá pacificamente conversando. São amigos. Best friend. Estão lá, ó, conversando, trocando ideias. Falando sobre o jardim. Sei lá o que uma mulher conversa com uma serpente, pelo amor de Deus. Mas estava lá conversando. Partilhando do jardim com ela. Minando a fé dela sem ela nem perceber. Quando ele vem tentar, quando Satanás vem tentar o Senhor Jesus, ele vem de tridente com um exército fedendo a enxofre? Não. Ele apenas surge lá e diz, olha, você não é o filho de Deus? Pronto, transforma essas pedras em pães. Olha, você não é o filho de Deus? Está escrito que aos seus anjos dá ordem a teu respeito. Usa a palavra. Está dando um conselho para Jesus. Conselho. Está aconselhando Jesus. Quando ele usa Pedro, logo depois daquela revelação magnífica, esplêndida, maravilhosa, Deus revela a Pedro que Jesus é o Cristo. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na sequência, depois de Jesus dizer, não foi carne e sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Depois disso ele fala, olha, mas Jesus mostra, fala que vai ser crucificado, que precisa ser morto. Aí diz, não, Senhor, não permita que aconteça tal coisa, nós não vamos deixar acontecer tal coisa contigo. É Satanás. Oh, não, mas é cuidado, ele está preocupado com o médico. Não, é Satanás. É Satanás tentando mudar a coisa. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, você não conhece as coisas de Deus. Irmãos, falsos profetas, falsos mestres, não se introduzem aqui, não chegam aqui ameaçando, batendo, fazendo coisas. Não. Eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. E nesse caminho, eles conduzem essas pessoas para um caminho diferente. Eles entortam esse caminho.
E como então que a gente pode compreender, saber? Conhecendo a Escritura, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, conhecendo a Deus. Ah, mas pastor, ninguém me engana não. Por quê? Você é melhor do que Jó? Você é melhor que Pedro? Você é melhor de quem? Olha para a Escritura. Veja quantos ele venceu. Ele enganou. Nós somos melhores? Como? Aonde? Ah, mas ninguém me engana porque eu leio a Bíblia todo dia. E daí? John Piper, meu tio adotivo, ele não sabe não, mas eu adotei ele. Ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim, olha, você pode passar 40 anos lendo livros de teologia. Você pode passar 40 anos lendo a Bíblia todos os dias, versículo por versículo, decorar toda ela, de Gênesis e Apocalipse. Você pode passar 40 anos dedicado a todo o estudo de toda a epistemologia que o mundo oferece. E mesmo assim, jamais conhecer a benevolência e a beleza do Deus que você diz servir. Infelizmente, irmãos, a nossa vida é muito árida em relação à oração, à devoção, a amar a Deus acima de todas as coisas. Infelizmente, a nossa vida é muito árida, muito seca em relação à graça de Deus, à benevolência do Senhor. Nós, às vezes, agimos apenas como, sei lá, técnicos de futebol. Você coloca esse versículo aqui nessa vaga, você coloca esse versículo aqui no meio de campo, você coloca... A gente estava escalando aqui, ó. Se eu precisar me livrar de um pecado, eu tenho esse versículo aqui. Se eu tiver com depressão, eu tenho esse aqui. Se eu tiver triste, eu tenho esse versículo aqui. A gente fica assim, como se a Bíblia fosse um livro de autoajuda. Não! É uma apresentação de Deus a nós, é a carta de Deus a nós. É Ele mostrando o seu caráter e quem Ele quer que nós sejamos. E Ele nos deu o instrumento para isso, o Espírito Santo. Então Pedro está dizendo para nós, irmãos, lembrem-se, não se esqueçam, eu vou insistir com vocês até o dia que eu morrer, que vocês precisam manter na mente e no coração de vocês a fé que receberam. Não deixe isso se apagar. E aí no versículo 19, ele faz uma observação. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Veja, primeiro ele diz, vocês devem voltar-se para os profetas. Ouçam o que eles disseram. Vocês devem voltar-se para as Escrituras, vocês devem voltar-se para todos os textos, vocês devem olhar para o que os servos do Senhor falaram. Olhem para eles. Agora, tem uma observação. Não tem esse negócio de dizer assim, não, cada um interpreta o texto do jeito que achar melhor. Cada um interpreta o texto de um jeito, não. Deixa eu dizer. Vamos assim, uma coisa básica. Digamos que eu estou escrevendo uma carta para minha digníssima. Eu viajei, né? Escrevo uma carta para ela. Quando eu escrevo essa carta, é uma carta de amor. De um esposo que está longe da esposa. Eu quero escrever uma carta para ela e falar, mostrar o quanto eu a amo. Então eu escrevo uma carta para ela. Nessa carta que eu estou lá escrevendo, distante, eu estou falando das coisas que, sentimentos e tudo mais, mas estou falando também do meu cotidiano, das coisas que eu vi. Aí digamos que no meio do caminho, né, Binho, que é carteiro, deixou a carta cair na água, a carta molhou, só sobrou um pedaço da carta. Isso acontece, né, Binho? Deixa pra lá. Aí perdeu lá uma parte da carta. Aí só chegou um pedaço dessa carta pra gente, ou pra minha esposa. Aí chegou lá somente a parte que eu falava do meu cotidiano. A parte que eu falei que eu a amava, que eu tinha saudades, tudo mais. Aquilo tudo ficou na água. O que é que ela vai dizer? Rapaz... Quer dizer, está viajando, está longe. A única preocupação dele é me dizer que está com problema, que está passando por isso, está passando por aquilo. O meu caráter, aquilo que eu quis mostrar na carta, não chegará a ela, porque o conteúdo foi tirado.
Da mesma forma, irmão, se eu escrevo uma carta, se Paulo escreve uma carta à igreja de Corinto, à igreja de Éfeso, à igreja da Galácia, ele está falando uma coisa clara, evidente. Nosso trabalho, eu principalmente, e aí a responsabilidade maior é minha, como pastor e como pregador, é entender o que Paulo está dizendo para a igreja da Galácia, entender o contexto, entender a mensagem e passar essa mensagem para os irmãos aqui de Jequié em 2023 com o mesmo conteúdo, sem deturpar, sem mudar, sem usar isso a meu favor nem a favor de qualquer outro pensamento. É a essência da Escritura. Para quê? Para que os irmãos não me conheçam, conheçam o Senhor da Escritura. Para que os irmãos não lembrem que o pastor Davi pregou, mas que se lembrem, olha, aquela mensagem pregada tal dia falava tal coisa. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha refletido sobre isso. Eu vou ler a Escritura de novo, porque eu estou precisando ler, aprofundar, conhecer o Senhor. Pedro quer, irmãos, que os irmãos, que a igreja, se aprofunde no conhecimento e que esteja guardada de interpretações particulares que, na maioria das vezes, são egoístas e interesseiras. Quem faz interpretação particular da Escritura é ou egoísta ou interesseiro. Egoísta no sentido de quê? Não, eu quero ver o que é que Deus está falando para mim. Ok, tá certo. Não vou dizer que tem dias que a gente quer ouvir Deus falar conosco, a gente está triste, está abatido, a gente vai ler a Escritura, vai procurar. Mas entenda uma coisa. Em termos de igreja, eu, irmão Sam, irmão Mateus, a irmã Jamile, a irmã Valdívia, nós não somos diferentes em nada. Em termos de igreja, somos igreja. Então a mesma mensagem que falará comigo, falará com qualquer um dos irmãos. Porque é a mensagem do Deus vivo. E é a mensagem do Deus vivo para a alma que ele construiu, que ele fez e que ele sabe muito bem o que precisa. Nenhuma escritura, então, é de particular interpretação. Não é o que fulano diz, o que ciclano diz, é o que a escritura diz. Talvez fulano esteja certo, vamos olhar para a escritura. Paulo, uma certa vez, tendo saído da Tessalônica porque estava sendo perseguido lá, passou por uma cidade chamada Bereia. Em Bereia, havia os judeus ali, claro, todos os lugares que ele ia tinham judeus, ele foi para lá pregar na cidade também. E aqueles judeus ali de Bereia começaram a se reunir e ouvir o que Paulo estava pregando. Só que ao contrário dos outros que bateram em Paulo, expulsaram, apedrejaram, ameaçaram de morte, os bereanos disseram, olha, você tocou no assunto aí que a gente vai pensar direitinho. Nós vamos observar se o que você está dizendo está de acordo com a Escritura. E é uma coisa que eu observo. Poucos irmãos, quando eu cito um texto aqui, vai para o texto olhar se o que eu estou dizendo é verdade. Vocês estão confiando demais em mim, né? Olha para o texto. Os bereanos, ao ouvirem Paulo falarem, eles disseram, nós vamos olhar na Escritura para ver se é assim mesmo como você está dizendo. A Escritura, irmãos. A palavra de Deus que nos foi dada para nos guiar, para nos orientar, para nos conduzir. E ele continua. Além da palavra de Deus não ser de particular interpretação, ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É interessante como Pedro, Paulo, Tiago, João, eles caminham na mesma direção, eles estão falando a mesma língua, eles estão repetindo de alguma maneira aquilo que Jesus falou. Nenhuma profecia jamais foi produzida por vontade de homens. Entenda. O que nós temos aqui escrito, o que nós ouvimos aqui, o que nós lemos na Escritura, na Palavra de Deus, o que a Bíblia diz, não foi produzido por homens aleatórios. Não houve uma reunião de grandes mentes para formar o que a Bíblia está escrita. Na verdade, irmãos, ao longo de mais de 400 anos, pessoas, e muitas delas que nem se conheceram, escritores, mais de 40 escritores, falaram do Senhor, falaram da Escritura, e eles concordam um com o outro. A linha de Gênesis a Apocalipse, ela é tão perfeita,
Mas ela não foi construída por homens porque seria impossível você construir uma narrativa perfeita como essa, de um ponto a outro, num longo tempo como esse. Toda narrativa falsa cai com o tempo. Toda. Toda mentira cai com o tempo. Os irmãos que são, eu não vou dizer mais velhos não, mas os da minha idade, os de ontem, né, vão se lembrar que no final da década de 80, início da década de 90, havia uma dupla, na verdade não uma dupla, mas havia um grupo de cantores, mas principalmente essa dupla, que fez um sucesso absurdo. O nome era Milli e Vanilli. Não é Milli aqui não, tá? É a outra. Era um dueto. Dois homens que dançavam, cantavam, eram bonitos, muito bonitos, assim, apresentáveis, né? E eles cantavam e dançavam e fizeram um sucesso absurdo. Ganharam um prêmio que é considerado um dos maiores prêmios da música mundial, o Grammy. Eles ganharam como revelação do ano, se eu não me engano, em 84, 85, uma coisa dessa. Ganharam como revelação do ano. Ok. Fizeram sucesso, explodiram, venderam um monte. O produtor, o homem que fundou, que fez essa banda, ou melhor, esse dueto, que fez esse sucesso todo, era o mesmo cara que fez um outro grupo mais antigo, que eu não vou me lembrar agora o nome deles, acho que é Benimi, ou Banimi, uma coisa assim. Benimi, uma coisa assim. Que eram 3 mulheres e um homem, que também cantavam e dançavam e fizeram um sucesso absurdo. Naquela época do dance e tal, da década de 70. Eles vão fazer um sucesso absurdo com aquele negócio. Cantam, dançam, fazem aquele... Ganharam prêmios e tudo mais. O que aconteceu? No ano de 98, estourou um escândalo. 98, 96 mais ou menos. Estourou um escândalo. Porque o produtor dessas duas bandas falsificou, mentiu, fez com que as pessoas acreditassem que aquela banda, que aquelas 3 mulheres e aquele homem realmente eram aquele talento todo que eles tinham, e fez acreditar que aqueles 2 homens, aqueles 2 jovens, né, bonitos, né, todo apessoado, cantavam bem, dançavam bem, realmente eram cantores e tinham toda aquela desenvoltura. Só que o que ele fazia? Ele fazia a música, depois que ele fazia a música estourava nas paradas de sucesso, todo mundo queria se conhecer, aí então ele marcava uma entrevista, escolhia, a música era dele, ele que fazia a música, ele que botava lá, ele que colocava as vozes, a dele. E depois que fazia sucesso, ele escolhia lá 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, fazia uma banda e colocava a voz dele cantando, dublando. O pessoal só dublava, ninguém cantava nada. Eles só dublavam. Tanto o Milli Vanilli quanto essa outra banda, o Benimi, não lembro mais o nome, eles dublavam, eles não cantavam nada. Uma das mulheres, inclusive, do Benny, ela até cantava, uma voz linda, muito boa. Mas os outros não cantavam nada. E tinha um, que era o dançarino do grupo, que esse não cantava de jeito nenhum. O homem era absurdamente desafinado. Então o que ele fez? Não, tu não canta não. Tu faz de quando tu tá cantando, e quando você entrar, você dubla. Quem vai cantar sou eu. Todo mundo acreditou que aquilo era verdade. Fez sucesso. Teve gente do mundo todo que tentou até imitar o exemplo deles. Mas o que aconteceu? Era uma mentira. Era falso. Mas deu toda a aparência, toda a estrutura, tudo perfeitamente igual. Não, não é possível. Esses realmente são... tô vendo, olha, meus olhos estão vendo aqui. Eu estou enxergando, eu ouvi, eu fui no show, eu vi o show deles. Até ao vivo os caras botavam a dublagem. Porque não podiam cantar, se cantasse... E a faixa começou a cair justamente nesse dia, no dia que eles foram fazer um show ao vivo e o playback deu problema. Travou lá e eles não podiam mais cantar e correram do palco, fugiram. A mentira caiu. Os falsos profetas são assim. Aparência perfeita. Talento demais. Olha que, meu Deus do céu. Olha, arrepiou. Ó, quando o homem prega. Olha quando esse homem tá falando. Olha quando essa mulher tá falando. Rapaz, eu senti. Senti o quê, filho? Essa é a questão, irmãos. A escritura.
O que está sendo pregado? Pedro está dizendo, irmãos, ouça o que está sendo falado. Romanos capítulo 15, verso 4. Paulo diz basicamente a mesma coisa de Pedro. Porquanto tudo quanto foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de novo, doutrina, ensino. Aprendam, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Marcos capítulo 12, versos 24 e 36. Jesus diz aos discípulos, não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que os fariseus estavam errando? Porque não conheciam as Escrituras. Não conheciam o poder de Deus. Ah, ele não sabia, ele não lia a Bíblia? Lia. Mas eles não conheciam o Senhor da Escritura. Eles eram bons teólogos, mas eram péssimos crentes. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. É a Escritura, irmãos, que nos confronta. Você já leu a Carta aos Romanos inteira? Se você ler a Carta aos Romanos inteira, sem face, sem máscara, sem se esconder, você chega a cada final de capítulo com um pedido de perdão. Se você lê os evangelhos com calma, você chega a cada final de capítulo com um sentimento de dor e de sabe, incompletude. Alguma coisa está faltando. Senhor, eu não sou tão fiel, eu deveria ser mais fiel. Mas ao mesmo tempo, uma alegria imensa de olhar para a graça de Cristo e ver fortalecidos, homens como nós, pessoas como nós, fortalecidos no Senhor. A Escritura, irmãos, nos ensina. Então, por que nós negligenciamos tanto ela? Como você vai saber se alguém está tentando te enganar? Como é que você sabe se eu mesmo agora, pregando para você, não estou te enganando? Desconfie, irmão, de mim. Eu não tenho problema nenhum com isso, não. Olhe para a Escritura e diga assim, pastor, o senhor pregou aqui, de vez em quando tem uns aqui que chegam e falam isso, rapaz, aquele que o senhor pregou, eu desconcordo. Chegue e diga, olha, vamos aqui discutir esse texto, porque eu não concordo com o senhor nesse ponto aqui, não. Tranquilamente, irmãos. Porque aqui o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho do pastor fulano, ciclano, beltrano. É o evangelho de Jesus Cristo. E é esse evangelho que deve permear nossas vidas. E é esse evangelho que deve nortear a sua vida. É esse evangelho que deve fazer com que você obedeça. É esse evangelho que deve fazer com que você caminhe de maneira reta diante do Senhor. É o evangelho. Provérbios, e aí eu termino aqui. Capítulo 6, verso 23, tem um conselho para nós. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Vou ler de novo. Porquanto, eu vou pedir a você, abra sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 6, verso 23, por favor. Capítulo 6, verso de número 23. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Luz, lâmpada, caminho. A Escritura te conduz, te ajuda a compreender, te mostra o caminho correto. O Espírito Santo do Senhor te iluminará para que ao olhar para a Escritura você compreenda quais são os mandamentos. O Espírito Santo do Senhor te iluminará para que quando você lê o Evangelho, você perceba, você sinta, você veja a imensa graça de Deus. Você olhe para Cristo e ame-o de tal maneira que você não consiga se apartar dele. É caminho, é luz, é lâmpada. Salmo 105 diz a mesma coisa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
como é, irmãos, então, que nós vamos caminhar segundo o conselho do apóstolo Pedro, do pastor Pedro. Este pastor que está partindo para a eternidade aqui, está escrevendo aos irmãos lá, falando com eles, olha, eu quero que vocês guardem isso com vocês. Olhem para a Escritura. Guardem o que está escrito. Cuidado, porque em breve surgirão falsos profetas, falsos mestres. Então conheçam a verdade. Guardem-se na verdade. Mantenham-se na verdade. Essa verdade não é uma fábula, não é uma invenção. Sabe o que é fábula? Senhor dos Anéis é uma fábula. Branca de Neve é uma fábula. Chapeuzinho Vermelho é uma fábula. São histórias que até têm um sentido moral, um sentido, uma ética. Há um propósito ali, há um porquê. Eles estão ensinando uma lição. Mas a Escritura não foi projetada apenas para escrever, para dizer assim, olha, é uma lição sobre Deus. Não, não é uma lição sobre Deus. É Deus falando conosco qual é a sua vontade. Embora homens de Deus tenham escrito, esses homens de Deus não escreveram conforme o que eles achavam. Eles estão escrevendo iluminados pelo Espírito Santo de Deus. A verdade da Escritura. Portanto, meus irmãos, olhem para a Escritura. Guardem o que está escrito. Olhem para esse texto e ame-o. Desejo que ele faça parte da sua vida em tudo. Que ele conduza você em tudo. Que ele te norteie em tudo. E todas as vezes que você estiver diante de uma decisão, qualquer que seja com relação à sua vida, se a sua decisão for contrária aos princípios bíblicos, você está errado. Sempre. Sem exceção. Se a sua decisão for contrária aos princípios éticos, morais, teológicos, bíblicos, santos da Escritura, você, eu, estamos errados. Nós estamos errados. Nunca a Escritura. Se qualquer decisão que você tomou na sua vida foi contrária à Escritura, se eu tomei qualquer decisão contrária à Escritura, eu errei. Não a Escritura. A Escritura é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Então, meu querido, caminhe por ela. Ande por ela. Quer ser feliz? Obedeça ao Senhor. Não tem nada melhor do que isso. Quer alcançar uma vida plena de alegria e graça? Obedeça ao Senhor. Porque nada é comparável a Ele. Quer ter uma vida próspera de verdade? Não estou falando de dinheiro não, porque dinheiro é prosperidade não, viu? Às vezes, ou melhor, às vezes não, na maioria das vezes, o dinheiro é o contrário. É a desgraça do homem, não a prosperidade do homem. Então, ame a prosperidade de verdade. E qual é a prosperidade de verdade? É aquele que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça.